Antes de qualquer coisa, absolutamente antes de qualquer coisa, o que tem que ser considerado, é a minha opinião, que valeu a classificação do Flamengo, é a postura do time. Tá? Eu até, em resposta a uma pessoa que colocou um comentário em vídeos anteriores, falando que o Flamengo ia passar e que os secadores iam se ferrar e etc, etc, eu respondi que vamos esperar que sim, que o Flamengo passe, mas com uma postura correta, uma postura longe daquela que foi contra o do Fortaleza. Um jogo que é para esquecer, porque o jogo contra o Racing desta quarta-feira foi um jogo de um time que de fato entrou para disputar uma semifinal de Libertadores. Aí sim, a gente precisa reconhecer que a forma como o time se apresentou, a forma como o time jogou, foi acima de tudo para disputar uma semifinal de Libertadores. Ainda que o Flamengo reconhecidamente tenha mais técnica, jogue muito mais do que o Racing, mas era sabido que o Racing ia para cima. Ia para cima como? Através do abafa. E que abafa é esse? Bola cruzada na área. Só o que o Racing fez no jogo. Ou eu estou falando algum exagero? Ou eu estou falando aqui alguma mentira? Hein? Hã? Porque no primeiro tempo, o que se viu foi duas jogadas apenas do Racing, pelo menos, que eu consegui visualizar para dizer o seguinte, assim, quase gol do Racing. Justamente uma bola cruzada, né? Uma bola cruzada na área, onde o atacante cabeceou, mesmo sem saltar, sem marcação, ele cabeceou livremente para o chão e o Racing foi lá fazer uma excelente defesa. Esse é o primeiro ponto. Essa é a primeira bola de perigo do Racing no jogo. A outra foi o lançamento do Cambese, que eu tenho até as minhas dúvidas se realmente ele lançou ou se ele deu um chutão, mas aí o sistema defensivo do Flamengo meio que cochilou e o atacante entrando por trás da zaga, pela lateral direita do Flamengo, nas costas ali do Varela, conseguiu cortar o próprio jogador do Flamengo, a marcação, e bater cruzado, que a bola passou realmente muito perto do gol. Bem, esse para mim foi o Racing do primeiro tempo. Porque, inclusive, no primeiro tempo, o Flamengo tinha o domínio do jogo. O Flamengo controlava as ações do jogo. Muito por conta dessa postura que eu estava falando, já mencionando para vocês, e porque também tinha espaço. O Racing tinha que sair, só que o Racing saía desorganizado. O Racing saía através apenas do abafa. O Racing acreditava que ia fazer um gol a qualquer custo, de qualquer forma, no Flamengo. E aí entra a figura desses dois aí. A diferença de um cara que é estudioso, que está fazendo a leitura correta do jogo, de um cara que está realmente antenado sobre o que está acontecendo. Lógico, vai falhar, vai pecar, vai errar em alguns momentos, claro que vai. Mas ele, do outro lado, tinha um eu louco. Porque esse Gustavo Costas aí, com todo respeito à sua experiência, seja como jogador e agora como técnico, é um treinador à moda antiga, falastrão, os absurdos que esse cara falou durante a semana.
até em morte. Ah, Jackson, isso era só para inflamar a torcida. Foi irresponsável em falar o que ele falou. Poderia inflamar a torcida de uma tal forma que poderia, inclusive, ao extremo acontecer tragédia. Ainda bem que não. Mas vindo para o jogo propriamente dito, o que é que o time dele criou em termos de construção de jogada? Só bola aérea e ligação direta para brigar pela segunda bola. O que dessa vez não aconteceu praticamente. Claro, muito mais no segundo tempo aconteceu por conta da expulsão do Plata. E diga-se de passagem, essa expulsão do Plata, mais uma vez, é um capítulo à parte. E que capítulo à parte? Que expulsão mandrake, hein, meu amigo? Por favor, pelo amor de Deus, por isso que se diz contra tudo e contra todos. Hein? Pois é, por isso que se fala isso. E aí, se, na minha opinião, o Plata não tivesse saído, que vinha fazendo um bom jogo, uma válvula de escape para o Flamengo estava sendo o Plata, o Flamengo poderia, em um contra-ataque um pouco mais trabalhado, fazer esse gol, porque o Racing saiu ainda mais e os espaços apareceram, ou estavam ainda mais claros. Porém, com um jogador a menos, o Flamengo teve que optar em fechar a casinha. E aí entra de novo a leitura do Felipe Luiz, porque tá todo mundo falando, e é verdade mesmo, lembrando daquele jogo contra o Corinthians na final da Copa do Brasil, que aos 28 do primeiro tempo, quando o Bruno Henrique é expulso, ele imediatamente substitui ali e faz uma linha de 5 para nunca mais o Corinthians chegando, mesmo tendo posse de bola muito maior, que foi o que aconteceu com o Racing. O Racing passou a ter mais posse de bola, o Racing passou a ter mais volume de jogo, mas o Racing esbarrava no sistema defensivo do Flamengo, que, diga-se de passagem, esse sistema defensivo tem que ser enaltecido. O Flamengo soube sofrer, mas com responsabilidade, de forma consciente. Porque o time do Racing, igualmente no primeiro tempo, ou como é peculiar do seu jogo, foi ainda mais pro abafa. Então, bola cruzada na área, bola cruzada na área. E o Rossi também é um capítulo à parte. Abre-se um parêntese e fecha-se um parêntese para o Rossi. Melhor jogador em campo, melhor jogador do Flamengo. Mais uma vez, se destaca no gol, não apenas por suas defesas, mas por sua serenidade, por sua calma, por sua tranquilidade, por sua segurança, que isso acaba passando para os seus jogadores, principalmente para os homens da linha de defesa. Então, para mim, ontem o Flamengo jogou quando tinha que jogar, porque mostrou também que poderia ser muito perigoso. No primeiro tempo deixou isso muito claro, quando estava 11 contra 11, mas também soube se defender, ainda que tenha sofrido, mas soube se defender de forma responsável e consciente. Então, parabéns ao Flamengo, que ontem teve postura de time grande, de time que realmente jogou uma semifinal de Libertadores, de time realmente que quis chegar a mais uma final de Libertadores. E vamos deixar de subestimar o Felipe Luiz. Vamos deixar de subestimar, porque esse rapaz está só iniciando a sua carreira.